Olá, saudações, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Luiz Antônio do CPTEC. Nessa aula de física, nós vamos dar continuidade ao estudo de vetores. Essa é a terceira aula de vetores. Nós vamos resolver um exemplo aqui de uma questão que pode cair na sua prova. Um objeto situado no ponto A é submetido a três forças. Aqui não são três forças, tá bom, pessoal? Vou fazer uma correção aqui. São quatro forças, é claro. Na figura você percebe nitidamente que são quatro forças. Então vou colocar aqui, ó, 4. Como representado na figura a seguir. Então o objeto está aqui no ponto A e você observe que são quatro forças. Uma força de 10 newtons aqui na direção horizontal para a direita, outra força de 6 newtons direção horizontal à esquerda, uma força de 5 newtons na vertical para cima e outra força de 2 newtons na vertical para baixo atuando nesse ponto. Nós temos que determinar a direção, o sentido e o módulo da força resultante entre esses quatro vetores, entre essas quatro forças que estão sendo representadas por esses quatro vetores. Bom, o macete aqui é você fazer o seguinte, pessoal. É sempre interessante, inicialmente, você calcular o vetor resultante entre forças ou entre vetores que estão na mesma direção. Então, inicialmente, vamos calcular o vetor resultante entre os vetores que estão na direção horizontal, ou seja, 10 newtons e 6 newtons. Observe que esses dois vetores, eles estão na mesma direção em sentidos opostos. Portanto, o vetor resultante entre esses dois é um vetor que vai ter a mesma direção deles, tá bom? À direita, pois o vetor de 10 newtons que está no sentido da esquerda para a direita é maior que o vetor de 6 newtons, que está no sentido da direita para a esquerda. Portanto, o vetor resultante entre esses dois é um vetor à direita de módulo 4 newtons. E por que o módulo é 4 newtons? Porque quando vetores têm a mesma direção e sentidos opostos, o vetor resultante é sempre a diferença entre os seus módulos, ou seja, o vetor resultante tem módulo de 4 newtons. Agora nós vamos calcular o vetor resultante entre as forças que estão na direção vertical, ou seja, 5 newtons e 2 newtons. Como essas duas forças estão na mesma direção, é bem tranquilo você observar que o vetor resultante será um vetor que ficará na direção vertical, cujo módulo terá 3 newtons, pois subtraindo 5 newtons e 2 newtons, vamos obter 3 newtons. E agora, nós vamos calcular o vetor resultante entre esses dois vetores resultantes aqui, que são perpendiculares, ok? É bem fácil perceber que o ângulo formado entre eles é um ângulo de 90 graus. Bom, utilizando a regra do paralelogramo, nós teremos essa configuração aqui. Ó. Nós vamos montar um paralelogramo aqui, passando duas retas tracejadas aqui paralelas aos vetores, e o nosso vetor resultante será um vetor resultante que tem origem na origem desses dois vetores e extremidade nesse outro vértice aqui do nosso paralelogramo. Então, está aqui a representação gráfica da resultante entre essas quatro forças, tá bom? O sentido está aqui. E agora nós vamos calcular o seu módulo. Como esses dois vetores, 4 newtons e 3 newtons, são perpendiculares, nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o módulo desse vetor resultante. Utilizando o teorema de Pitágoras, então, nós teremos que o módulo do vetor resultante é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos obter raiz quadrada de 9 mais 16, o que resulta na raiz quadrada de 25, portanto, o módulo do vetor é 5 newtons. Vejamos um exemplo agora, onde as forças elas não têm, nem sempre têm a mesma direção. Três forças de intensidades iguais a 5 newtons orientam-se de acordo com o esquema abaixo.
Então, está aqui representado as três forças, uma força na direção horizontal, para a direita, outra força na direção vertical, para cima, ambas com 5 newtons, e uma terceira força de 5 newtons, que não está na direção nem horizontal nem vertical, ela está inclinada aqui para baixo à esquerda. Então, o item A pede para representar graficamente a resultante entre esses vetores. Nós vamos utilizar aqui o que chamamos de decomposição de uma força, pois essa força que está inclinada aqui, ela é a força resultante de outras duas forças. E essas duas forças podem ser representadas da seguinte forma: uma força aqui na vertical para baixo, é uma das componentes dessa força aqui, e a outra força aqui, à esquerda, que está na direção horizontal. Então, essa força que você está vendo aqui, que tem 5 newtons, ela pode ser substituída por essas duas forças aqui, uma tendo 4 newtons de módulo na vertical para baixo e a outra tendo 3 newtons de módulo na horizontal à esquerda. Portanto, nós podemos substituir esse desenho original por esse outro desenho aqui. E aí nós caímos na mesma situação, no mesmo exemplo da nossa questão anterior resolvida. E como vamos representar graficamente a resultante entre essas três forças, que se transformaram em 4, não é verdade? Bom, primeiro nós vamos calcular a resultante entre as forças que estão na mesma direção. 5 newtons e 3 newtons, calculando a resultante entre esses dois vetores, nós vamos ter um vetor aqui, na horizontal, à direita, de módulo 2 newtons. Calculando a resultante agora entre esses dois vetores, 5 newtons e 4 newtons, que estão na mesma direção, que direção é essa? A vertical, nós teremos como resultante um vetor para cima, com módulo de 1 newton. Agora observe que esses dois vetores, esse de 1 newton para cima e esse de 2 newtons à direita, eles são perpendiculares. Toda vez que os vetores são perpendiculares, você pode utilizar o teorema de Pitágoras para calcular a resultante. Então vamos utilizar aqui a regra do paralelogramo para representar graficamente o nosso vetor resultante aqui. Então está aqui, esse daqui em verde é o vetor resultante entre esses três vetores originais aqui. Agora vamos calcular o seu módulo. Isso aqui, essa representação gráfica, responde o item A do nosso problema. O item B, nós podemos calcular o módulo desse vetor utilizando o teorema de Pitágoras, já que esses dois vetores de 1 newton e 2 newton são perpendiculares. Então vamos ficar com vetor resultante, vou chamar dessa forma, com o tracinho setinha em cima, raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse 2 e esse 1 são exatamente os módulos dos vetores que sobraram aqui, 2 newtons e 1 newton. Então vamos ficar com a raiz quadrada de 5. Então tá aí, nós resolvemos o nosso problema. Eu espero que você tenha acompanhado aí o raciocínio. A dica que eu dou a você, estudante de física, você aluno do primeiro ano, do segundo ano, ou que está se preparando para um concurso, é refazer essas questões, esses exemplos resolvidos. O segredo é a repetição. Se essa aula foi importante para você, inscreva-se no canal. Grande abraço, até o próximo encontro.